neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Já o mundo não me prenderá, pois sou de Cristo. A sua voz minha alma atende, pois pertenço a Cristo. A Jesus sempre imitar, quero, pois, sem hesitar, quer lá fora, quer no lar, pois pertenço a Cristo. Lá no céu, ao contemplá-lo, eu pertenço a Cristo. Bem melhor hei de louvá-lo, pois pertenço a Cristo. A Jesus sempre imitar, quero, pois, sem hesitar, quer lá fora, quer no lar, pois pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Ouvintes amados, esta denúncia de Jesus Cristo que acabamos de citar, na abertura de mais essa programação que promove fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo,
teria lugar para os nossos dias? Porventura, existe este povo que honra o Senhor somente com os lábios, enquanto seus corações estão longe dele? Em São Mateus, capítulo 15, versículo 8, Jesus disse isto: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Há possibilidade disto? Jesus estava fazendo referência de uma profecia. Há possibilidade de um povo honrar a Deus somente com os lábios? Será que este povo que honra a Deus somente com os lábios não sabe que Deus conhece o mais profundo do coração, o mais profundo da alma? Conhece o homem por dentro e por fora? E este homem ainda ousaria a honrar a Deus somente com os lábios e não com o coração? Eu gosto de analisar as Escrituras por este prisma. Com quem Jesus estava falando isto? A quem Jesus estava se dirigindo? Jesus estava dizendo que a profecia de Isaías estava se cumprindo em quem? Meretrizes, ladrões, viciados, salteadores? Não. Jesus nunca chamou uma meretriz de hipócrita. Jesus nunca chamou um ladrão de hipócrita. A sentença é pesada. Porque ela, quando saía na rua, todo mundo sabia que ela era uma meretriz. Havia distinção. Há pouco tempo, há poucos anos atrás, quando a gente via uma mulher perdida, a gente conhecia de longe. Hoje eu não sei se dá para conhecer mais, não é? Infelizmente. Mas naquele tempo, ela era obrigada a trançar os seus cabelos. Por isso São Paulo escreveu à igreja naquele dia para as mulheres não trançarem os seus cabelos. Porque a prostituta, a meretriz, era obrigada a trançar os seus cabelos. Então enrolava assim a sua cabeça com aquelas tranças e enfeitava com flores. Todo mundo que via de longe sabia quem que ia ali. A dama, a senhorita, a moça se desviava dela. Mesmo entre os samaritanos, ela, para buscar água ao poço, ela tinha que esperar as virgens irem primeiro, as donas de casa, as mulheres honestas, e elas então iam depois de tudo. Mas Jesus nunca chamou-as de hipócritas, porque elas demonstravam, declaravam que eram. Os ladrões, naturalmente, eram identificados como ladrões. Mas o hipócrita é aquilo que demonstra ser uma coisa que não é de fato. Aquilo que apresenta ser uma coisa. Isso dá temor para nós, os pregadores. Eu uso a dizer às pessoas que vêm de longe me conhecer, costumo sempre dizer: irmão, eu não sou mais do que isso que você está vendo. São Paulo teve esse cuidado de dizer que ninguém pense de mim mais do que aquilo que sou.
sou um homem como os demais, sujeito às mesmas paixões. Simplesmente procuro servir ao meu Deus com sinceridade de coração. E quando estou pregando uma mensagem corretiva, que repreende, eu me coloco entre aqueles que estão sendo corrigidos, advertidos, como homem, e atribuo ao Espírito Santo de Deus toda a autoridade daquele momento. Se isto puder ser entendido, nós podemos prosseguir avante de mãos dadas no mesmo parecer, na mesma obediência, na mesma fé, e assim prosseguiremos até o alvo que é Cristo. Mas vamos analisar a coisa como ela é, meus ouvintes. Jesus chamou, você já leu a Bíblia, e ele falou com alguma meretriz: você é hipócrita? Não. Ele falou com religiosos. Ele falou com os tradicionais. Ele falou com líderes religiosos, cuja aparência da vida, diante da sociedade, da religião, era uma coisa impecável. Jesus chegou e disse para eles: vocês são hipócritas. Está profetizado pelo profeta Isaías a respeito de vós. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, em vão cantam hinos clássicos, em vão fazem estes cultos tão belos, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Jesus dizendo isto. Leiam São Mateus capítulo 15. E aquele capítulo do ai de vós, ai de vós, São Mateus capítulo 23. Sim, meus amados, a hora de meditação, porque ele está falando agora a um povo. Ele não está falando somente aos líderes, ele está falando ao povo. Porque naturalmente, se há líder, é porque há um povo sendo liderado. E por isso ele disse, este povo. Ele disse que um cego dirigindo outro, ambos caem no buraco. Um cego dirigindo um povo, aquele povo todo passa a crer como aquele homem crê. E ambos, todos, vai aquele povo todo para o buraco, para o abismo. São Paulo escrevendo a Tito. São Paulo é um modelo que nós podemos tentar imitar, mas ninguém jamais poderá igualar. Porque diz o profeta desta era que Paulo pode ser imitado, mas não pode ser igualado. Um homem de um zelo tremendo pela Igreja de Cristo, e ele naturalmente arregimentou um povo. E ele diz assim, em Tito capítulo 2, versículo 14: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Povo é uma povoação, governada pelo mesmo governante, dirigida pelo mesmo líder. É um conjunto de famílias, é um conjunto de pessoas, de indivíduos,
liderado pelo mesmo líder, por uma só cabeça governante. Isto é um povo. O povo de Deus, a igreja do Deus vivo, a Assembleia dos Santos, a Assembleia de Deus, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, é um povo que tem um só governante, que tem uma só cabeça. É um povo que pensa igual, regido pela mesma lei. E Paulo está dizendo a Tito que Jesus morreu para isso, para levantar um povo para si, zeloso de boas obras. Em outras palavras, um povo que honra a Deus não somente com os lábios, mas com o coração. Um povo que honra a Deus não somente com discursos, não somente com intelecto, mas de coração. Mas como pode acontecer isto, meus irmãos, sem antes de tudo este mesmo Deus, este mesmo Cristo, estar em nós, com sua natureza, nos levando àquela estatura do homem perfeito. E agora é hora boa de se pensar naquilo que devemos acrescentar à nossa ciência, ao nosso conhecimento da palavra, ao nosso conhecimento de Deus. Temperança. Quando a natureza do Espírito Santo é derramada sobre nós, então é como a mulher que perde o seu primeiro marido. Então, morrendo o primeiro marido, ela fica livre para se casar com outro homem, com outro marido. Quando morre o primeiro Adão, quando morre a natureza que nós herdamos de Adão, então agora podemos nos casar com Cristo, sermos esposa de Cristo, se referindo à igreja, ao povo de Deus, à igreja de Deus, à igreja de Cristo, lavada e redimida, comprada com o próprio sangue de Deus, ataviada não com credos nem com dogmas, mas com os frutos da vida cristã, com os frutos do Espírito Santo. E não podemos nesta hora deixarmos de enfatizar a temperança, que não quer dizer outra coisa senão autodomínio, domínio próprio. O profeta diz: se você ainda se enfada, se você ainda se agita, se você ainda se irrita, então não associe uma coisa desta àquilo que você tem proposto diante de Deus. Você tem que entender que quando o Espírito Santo veio sobre Cristo, era a pomba vindo sobre o cordeiro, combinando as duas naturezas, a ave mais pura, mais simples, descendo sobre o cordeiro, o animal mais obediente, mais aciado. Ali estava a fusão do Pai no Filho. Tu és meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Batismo do Espírito Santo, meus irmãos, é isto. É o Pai, é o Espírito Santo tendo prazer de habitar, implantar a sua natureza em você, meu irmão, minha irmã. Tendo lugar para isto, você tem passado pela justificação, pela fé, pela santificação, através do sangue de Jesus Cristo. Agora está na hora desse batismo poderoso ser infundido em você individualmente.
a natureza divina, você se tornar participante da natureza divina, então seu culto não será somente de lábios, o hino que você cantar não será somente de lábios, não somente porque tem voz, como qualquer outro artista tem voz. Não é somente pregar bonito, com eloquência. Isto não me engana, isto não me faz inchar o meu dom de palavra, não me engana. Não, absolutamente, que eu posso ser um grande pregador, eloquente, fazer o povo chorar, se emocionar, e no entanto não levar o povo a um novo nascimento. Se eu prego uma mensagem mesclada, misturada com os meus pensamentos, com pensamentos de homens, com pareceres de homens, eu não levo o povo ao novo nascimento. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu tenho que introduzir Cristo em vocês que me ouvem, eu tenho que aproveitar esse tempo para isto. Deixa Cristo entrar em sua vida, ainda que seja doendo, rasgando a carne, mortificando a carne, chocando com sua natureza. Envergonhe-se do pecado. Quando Cristo está entrando numa mulher, ela se envergonha do pecado. O homem se envergonha do pecado, entrando no seu coração. Oh, como isto me faz nesta hora ser mais crente, meu Deus. Que tristeza um povo honrar somente com os lábios. Que belos sermões, que belos hinos, que belos corais. O profeta diz: cantam como anjos e mentem como o diabo. Porque se eu canto uma coisa que eu não vivo, eu estou mentindo. Se eu prego uma coisa que eu não vivo, eu estou mentindo. E o mentiroso não entra no reino dos céus. A esta hora parece que eu vejo Paulo de joelhos, desesperado, dizendo assim: oh, eu levo meu corpo à servidão, para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Oh, que desespero do verdadeiro pregador! Depois de pregar a muitos, ele mesmo vir a ser reprovado. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastores. Que Deus tenha misericórdia de nós, pregadores. Porque levar um povo a honrar a Deus só com os lábios, quando não é com o evangelho moderno, frouxo, é o evangelho de carga sobre carga, espírito religioso, fanatismo de um lado, carga que a mensagem não exige, carga que a Bíblia não exige sobre as pessoas, e do outro lado, tudo frouxo, tudo fácil. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. O caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é espinhoso, e eu não posso fazer um caminho largo para vocês. Este é o falso, que mostra caminho fácil para as mulheres, para os homens. Se eu abro uma estrada larga para vocês, vocês vão honrar a Deus só com os lábios. Vocês não deixarão de honrar a Deus, mas é somente com os lábios. A vida estará nos negócios terrenos, na vaidade, no luxo, na luxúria, na apresentação. E acharam minha pregação bonita, me qualificaram como o maior pregador e tudo mais. Me taxaram como o melhor cantor, melhor cantora da igreja, tudo mais. Oh, que Deus tenha compaixão de nós, porque o arrebatamento está na hora. Oh, Pai bendito, te rogamos pela tua graça e pelo teu amor, pela tua compaixão, que nós possamos honrar o teu nome de coração e de alma, não somente de lábios, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você.
localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jesus, meu Deus e Redentor, eu quero te louvar em gratidão por teu amor e em teu caminho andar. És minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e Salvador. O teu sorrir é vida e luz, eu te amo, ó meu Senhor. Eu te agradeço, ó meu Deus, por este grande amor. Na cruz expresso aos filhos teus em sofrimento e dor. És minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e Salvador. O teu sorrir é vida e luz, eu te amo, ó meu Senhor. Qual joia pura, celestial, brilhante em grande esplendor. És santo, eterno e real, tu és meu grande amor. És minha paz, ó meu Jesus, descanso meu
e Salvador. O teu sorrir é vida e luz. Eu te amo, ó meu Senhor. Tu és a minha redenção, bendito Filho de Deus. Trouxeste enfim a salvação, fazendo a nós filhos teus. És minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e Salvador. O teu sorrir é vida e luz. Eu te amo, ó meu Senhor. Ouvintes amados, é tendência humana e perfeitamente natural que o homem tenha temor de perder o que possui. Perder a saúde, perder os bens materiais que tem ganho e outras coisas. Agora, por falta de conhecer o que possui da parte de Deus, o homem, de um modo geral, não teme perder o que ele possui, reservado por Deus, guardado por Deus, preparado por Deus. Mas, por outro lado, nos vem uma confiança de que todos quantos têm algo com Deus terão conhecimento disto que possui. Com Deus. A Bíblia nos fala numa parábola de Jesus Cristo, daquele homem que, visitando um campo, viu ali um tesouro. Então ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo por causa daquele tesouro. Desprendeu de tudo o que possuía, de tudo que naturalmente ele temia perder, por causa daquilo que ele viu naquele campo. Ora, eu creio que os meus ouvintes, com um bom senso, com corações voltados para o que é reto, para o que é verdade, já têm notado, durante esta pequena meditação, que há nela um fundo muito grande e que deve despertar interesse em todos a conhecerem as promessas de Deus. Eu citei a Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Assim diz o Senhor. Maldito o homem. São Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 4, diz: de maneira nenhuma
sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Isso combina perfeitamente com o que Jeremias diz da parte do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Especialmente nos dias em que estamos vivendo, a Bíblia tem sido explorada de todas as formas. E ela própria nos previne isto, que nos últimos dias surgiriam falsos mestres, falsos doutores, enganadores, prometendo coisas para o povo que Deus não prometeu. E às vezes usando até mesmo promessas de Deus. Mas as promessas de Deus são condicionadas. E tais enganadores não apresentam ao povo as condições de Deus, porque eles próprios não as satisfazem. Eles próprios não preenchem o requisito de Deus. Eu não estou falando como que eu seja um absoluto, mas estou falando daquilo que eu próprio devo me prevenir, me resguardar. Há promessas nas Escrituras que são somente para os filhos de Deus. Agora aqui está uma questão muito imperiosa e necessária de que todos constatem à luz da palavra. Você pode estar morrendo agora na cama com um câncer. Você pode estar agora com boa saúde, cheia de saúde, cheio de saúde. Pode estar agora com uma enfermidade no coração, com uma chaga no coração. Pode estar vendo a morte diante de seus olhos e pode estar também cheio de vida e cheio de saúde. Cada um deve encarar isto à luz da palavra. Nem todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Criaturas somos, mas filhos de Deus, aí precisamos parar um pouquinho. As Escrituras nos mostram isto claramente, de uma maneira notória. Agora, isso não se trata absolutamente de uma acusação, mas sim de uma advertência. Se você quer ver a reação de uma matéria, de um produto, então você tem que jogar sobre aquilo algo que provoque aquela reação. Na química você deve encontrar isso. É muito fácil para explicar. Ali está o sal de fruta, está sequinho dentro do vidro. Põe no copo, joga água dentro e você verá a reação. Joga a palavra de Deus, lança a verdade sobre o povo, ela provocará reação sobre uns de um modo, sobre outros ela provoca outra reação, porque o produto que está ali é outra coisa. Você vê que as mesmas águas que levantaram Noé para as alturas mataram os ímpios que rejeitaram a palavra de Deus, os filhos dos homens que a Bíblia diz. A mesma nuvem que iluminava para Israel escurecia para os egípcios. Uma mesma coisa operando duas coisas ao mesmo tempo: vida e morte. Mas quando você ouve a palavra de Deus, tendo a semente de Deus dentro de você, tem que haver uma reação. Reação de filho. Ah, sim. Eu tive essa experiência quando era criança. Eu fui órfão, não conheci meu pai. Minha mãe foi muito rigorosa comigo, me criou na Bíblia Sagrada. E eu podia distinguir a sua voz de todas as demais.
E quando eu ouvia a sua voz, era diferente. Havia um temor no meu coração, especialmente se eu estava fazendo o que não é correto. Assim acontece com os filhos de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus podem ouvir a sua voz, ouvem a sua correção, isso a Bíblia diz. E não dão conta disto, começam a zombar e seguem adiante, como se nada estivesse acontecendo, e clamando de Deus bênçãos. E às vezes orando, sabendo que Deus derrama chuva sobre maus e bons. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre maldito o homem que confia no homem, e seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. De que maneira Deus transmite as suas promessas aos homens? É através do homem. Então nós estamos agora em dificuldade, mas maldito o homem que confia no homem, mas no homem que faz da carne o seu braço e que aparta o seu coração do Senhor. O homem que faz dos credos o seu braço para pregar o Evangelho. O homem que tem feito de uma denominação o ponto saliente de sua mensagem. Esse homem não deve ser acreditado. E maldito aquele povo que crer naquele homem. Maldito foi o povo que creu em Balaão, sendo ele um profeta, e falando em nome do Senhor. Mas maldito foi o povo que descreu em Moisés, sendo ele um homem. Mas em que braço Moisés descansou? Qual era o interesse de Moisés? Qual era o interesse de Balaão? Ambos eram homens. Maldito o homem que descreu na palavra de Noé, sendo ele um homem. Maldito o homem que descrê nos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que vos recebe, a mim me recebe, mas aquele que rejeita a vós, a mim me rejeita. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, que lhe anuncia um evangelho intelectual por um lado, científico e moderno, e por outro lado essa balbúrdia pentecostal de promessas, de milagres somente e de nenhuma separação para Deus. Vocês não estão sendo intimados a confiarem no homem, mas sim em Deus. Ninguém pode crer em Deus sem crer em seus mensageiros. E se há uma semente de Deus dentro do seu coração, você distinguirá pelo que você ouve quem é que está falando a palavra de Deus. O Filho de Deus tem as promessas de Deus em seu coração desde antes da fundação do mundo. Ele não é salvo aquele dia que ele vai ali à frente, chorando no altar, pedindo o seu batismo. Ele é salvo desde antes da fundação do mundo. Ele simplesmente tomou conhecimento de sua salvação naquele dia, quando Deus estava usando um homem para lhe falar sobre tão grandes promessas. Daí então vem a piedade, que é temor de Deus. Temor que Paulo tinha não era do sinédrio, não era das ameaças, não era das cadeias, não era de perder salário, não era de perder aposentadoria, não era de perder amigos. O temor que ele tinha era de desagradar a Deus. O temor que o crente tem é de perder aquilo que tem da parte de Deus. E tendo este temor, que é imposto pelo conhecimento que a pessoa tem do que possui com Deus, ela não troca de maneira alguma essas promessas de Deus pelas promessas que o mundo faz, embora sendo elas até vantajosas.
Satanás ofereceu coisas vantajosas para Jesus. Ele, antes de ficar contra o crente, ele se põe a seu favor. Antes de matar a igreja, ele conquistou através daquele cavalo branco de Apocalipse 6. Ele a conquistou convertendo falsamente um imperador Constantino. E começou a lhe dar liberdade, bens, catedrais, apoio material, subvenções, etc. Mas aquela igreja que rejeitou tais favores, então Satanás montou o cavalo vermelho e a sangrou e a matou. Jesus rejeitou as suas promessas, rejeitou as suas ofertas lá no deserto e logo Satanás o levou para a cruz. José do Egito rejeitou a mulher de Potifar e logo ela se lançou contra ele. Ela não estava amando-o tanto a ponto de querer deitar-se com ele? E por que depois ficou contra ele, a ponto de jogá-lo no calabouço? Aquela denominação que amava tanto aquele irmão antes, foi só ele rejeitar de deitar com seus credos fornicários, ela se torna contra ele. Aquela mulher adúltera fez assim com José do Egito. Haveriam homens nos quais nós deveríamos e devemos crer nesses dias? Nos dias do Velho Testamento haviam. Nos dias dos apóstolos haviam. Na era de Éfeso havia um mensageiro no qual todo mundo devia crer, Paulo. Na era de Esmirna havia Irineu. Na era de Pérgamo havia Martim. Na era de Tiatira havia Columba, um homem no qual todos deviam crer, que falava a palavra de Deus. Na era de Sardes havia Martim Lutero. Na era de Filadélfia havia Wesley. E nesta era de Laodiceia há um profeta de Deus, que na verdade mostra a causa da desgraça do mundo que está à beira de um caos tenebroso, mas tem coragem de mostrar quem é culpado. Porque pregadores grandes têm surgido no mundo mostrando essas coisas, mas mostrar quem é o culpado disso eles não têm coragem. A falsa igreja, os falsos ensinamentos, as falsas promessas, as promessas de Deus entregue ao povo de uma maneira pervertida, sem a devida limpeza antes, sem a devida santificação, sem a devida purificação, sem a devida sã doutrina, tem causado esse montão de falsos cristãos viciados, dominados pelos vícios, pela carne, pelo sexo, pela perversão, pela doença e por toda sorte de escravidão. Quanto mais se civiliza, mais doente fica. Quanto mais cresce, quanto mais progride, mais problemas, mais morte, mais crimes, mais vícios, mais licenciosidade, mais pecado, mais imundícia. Porque quem é sujo, suja-se ainda mais. Mas a verdadeira promessa de Deus só pode vir sobre a pessoa quando primeiro ela sofre o arado de Deus, arranca as raízes da amargura, as raízes do erro, as doutrinas erradas, as promessas falsificadas dos falsos pregadores, a santificação, a limpeza da vida, a confissão dos pecados. Então Deus derrama a chuva ali agora sobre aquela semente, fazendo uma lavoura limpa e pura para o seu celeiro. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador, sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para
que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Grande Salvador, só em ti confio, grande é teu amor, nunca desprezaste. Se você crê que você está ouvindo a palavra de Deus, então diga: Senhor, eu creio que isto é verdade, e que esta mensagem que estou ouvindo é o arado do Senhor, tirando as raízes de amargura. Eu devo confiar nesta voz e me rendo a ela, a esta mensagem, a tua palavra, ao teu Espírito. Toma conta de minha vida agora, Senhor. Eu me rendo a ti. Quero que o teu Espírito venha sobre mim, pela tua palavra, não com uma vida suja como eu tenho levado, mas quero confessar meus pecados, por mais horrorosos que sejam, e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus te abençoe, enquanto você continua orando no seu coração desta maneira. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir que possam vir. Cristo, meu mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me
faltas vencer.